Olá e bem-vindos ao nosso podcast Três Egiptólogos Entram num Bar. Eu sou a Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. E hoje temos um episódio especial em que vamos discutir um bocadinho sobre a vida e o trabalho de Jean-François Champollion, que foi o homem que decifrou os hieróglifos egípcios. Este ano comemoram-se os 200 anos da decifração dos hieróglifos egípcios por Champollion. Portanto, como é óbvio, nós tínhamos que fazer um episódio sobre o assunto, porque é assim um dos maiores marcos da egiptologia. Sim, nós já tínhamos dito na temporada anterior, até acho eu, que este ano, 2022, se assinalam pelo menos dois eventos muito importantes para a história da egiptologia. Um é precisamente esta carta do Sr. Champollion, também carinhosamente cuidado por nós de Champollion ou Champolino. Champolino, quiserem, o meu voto é para Champolino. Se quiserem, podem ir adiante com essa designação. João Francisco Champollion. João Francisco. De Portugal. Exato. E depois em novembro, certamente faremos um episódio sobre a abertura do túmulo de Tutankhamon por Howard Carter e a sua equipa, claro. Mas então, se calhar, podemos começar por perguntar-nos, não é, quem é que é o senhor João Francisco, portanto... Gente, aí todo mundo vai achar que ele é de fato português, acho perigoso. Não, mas não é, e podemos já começar por esclarecer isso. Jean-François Champollion foi um homem francês, é tido como o pai da egiptologia por ter sido a pessoa que, em teoria, teria decifrado a escrita hieroglífica. Já vamos depois mais à frente, se calhar, discutir um bocadinho isto. Será que se podemos falar em paternidade da egiptologia? Também já tínhamos feito isso quando falámos do Petrie. Será que dá para falar de paternidade da arqueologia? Se calhar é complicado. Claro. Se calhar o Sr. Champollion não fez tudo sozinho, mas enfim. Champollion nasceu a 23 de dezembro de 1790 em Figeac. Figeac é uma pequena localidade na região centro-sul de França, próximo do rio Lot, e nasceu, reparem, em 1790, portanto, um ano depois da Revolução Francesa, e isso vai afetar um pouco a sua educação e o seu percurso formativo. Na verdade, Champollion não vai ter uma educação clássica, no sentido em que frequentou muito pouco tempo a escola tradicional, digamos, e vai ser, sobretudo, um autodidata, mas também com muita ajuda de figuras com as quais se foi cruzando. Morre a 4 de março de 1832 e foi enterrado no cemitério do Père Lachaise, em Paris. Desde muito cedo que demonstra habilidade para as línguas, particularmente para as línguas orientais, e reparem que ele nasce em 1790, portanto, um ano depois da Revolução Francesa, um período muito conturbado, e em 1799, quando se dá a expedição napoleónica ao Egito, onde se vai encontrar a famosa Pedra da Roseta, que vai ser uma importante peça desta complexa equação, ainda que não a única, há que dizê-lo, mas uma peça importante. Ele tem 9 anos e, portanto, digamos que cresce nesta egiptomania que se vai verificar no mundo ocidental e concretamente na Europa e ainda mais concretamente França e Inglaterra. E até porque também, enfim, isto não é uma aula de história contemporânea, mas também recordar que nesta altura a rivalidade franco-britânica está muito acirrada, portanto a disputa entre os dois países acontece com muita intensidade, o que faz com que, por exemplo, Pedra da Roseta, que foi primeiro propriedade do Egito, mas que foi detida pelos franceses, tenha sido depois, no âmbito da capitulação francesa em Alexandria, não é? Quando os ingleses vencem a guerra, enfim, uma história muito complexa, não interessa agora falar, mas basicamente quando os ingleses vencem esse conflito, a pedra faz parte das condições de negociação dessa capitulação e vem para Londres, onde está exposta ao público desde 1802, quase de forma ininterrupta. Acho que saiu uma ou duas vezes para a França, lá está, mas de resto tem estado quase de forma ininterrupta no British Museum, e eu não sabia, mas quando estava a preparar este podcast fui ver, é o objeto mais visto de todo o British Museum, mais visitado. Eu já tomei um copo à frente da Pedra da Roseta. Mas que chique. O quê? Por que eu não estava presente? Por favor, me explique. No meu caso foi o British Museum Colloquium. Também o meu. Pronto. Mas fomos em anos diferentes. Sim. Que mas é engraçado porque de repente estamos a tomar um copo em frente da Pedra da Roseta. É ótimo, tenho uma foto. Eu também. Vocês estavam lendo a pedra ou vocês estavam só falando bobagem e tomando um copo? Só tomando um Falar copo. bobagem. Ler a pedra, não. Assim, como é desesperar. Ok. Mas então, o senhor Champollion, nasce neste contexto da Europa, de França, fascínio, estou a usar o termo que também se usava muito na altura, pelo Antigo Egito, a egiptomania que se vai desenvolver no continente europeu e, nomeadamente, em França. Era filho do senhor Jacques, aliás, Jacques também é o nome do irmão, que vai ser uma figura importante na vida de Champollion, e a sua mãe chamava-se Jeanne-Françoise Champollion. Este Champollion, portanto o senhor Jean-François, é o último de 7 filhos, sendo que 3 já tinham morrido na sua idade precoce.
Quem vai ser assim o verdadeiro mentor e protetor de Jean-François Champollion é o seu irmão mais velho, Jacques Joseph, para os amigos Tiago José, pronto, nessa dinâmica de tradução, e vai-se perceber, supostamente ter-se-á percebido das capacidades linguísticas do seu mano mais novo muito rapidamente. Este ano, já agora uma nota sobre isso, este ano 2022 estão a ser publicados muitos documentos sobre a vida de Champollion e foi inclusive recentemente publicada a correspondência entre os dois irmãos. Eu ainda não consegui ler essa nova publicação, mas estou com alguma curiosidade. E como eu vos dizia, Jean-François ainda não frequentou a escola clássica, aprendeu a ler por si próprio, com recurso a materiais ligados à missa, ligados à religiosidade, memorizava frases ditas pela sua mãe, depois tentava reconhecer palavras nos livros e foi assim que foi aprendendo. A dado um momento da sua vida, entretanto as escolas depois reabriram em 1798, mas nessa altura Jean-François Champollion já não seguiu o currículo clássico, aprendeu latim com um padre, lá está, e depois vai mudar-se para Grenoble, uma outra cidade francesa, com o seu irmão, ou seja, o seu irmão mais velho acolhe, e nessa altura Jean-François Champollion vai se encontrar com figuras importantes da ciência francesa da altura, como por exemplo Fourier, que era um cientista que tinha estado na expedição napoleónica no Egito e portanto partilha com Champollion o seu testemunho, a sua experiência de ter estado no Egito na altura da expedição, e a verdade é que aos 15 anos Jean-François Champollion já sabia pelo menos árabe e hebraico. Muito pouco tempo depois vai aprender também o copta, o etíope e outras línguas do Norte de África e da Ásia Ocidental, que vão ser depois muito importantes no seu trabalho no estudo da língua, da escrita hieroglífica. Título mais pessoal, casou com uma senhora chamada Rosine Blanc e tiveram uma filha, Zoraide. Durante a sua vida, ele morre relativamente novo, porque morre em 1832, não é? Mas vai a Turim, depois participa na expedição toscana, ou seja, da Toscânia na altura. Já agora, pronto, mais uma vez, isto é uma outra história contemporânea, mas estamos a falar de um momento em que a Itália ainda não está unificada, portanto a expedição é franco-toscana e vai ao Egito. Champollion vai ao Egito já depois de ter decifrado a escrita, mas acaba por ir. E então é em 1822, por isso é que se assinalam os 200 anos, que Champollion anuncia a sua grande conquista e a 14 de setembro manda então uma carta ao seu irmão mais velho com a famosa frase "Je tiens l'affaire", podemos traduzir como "resolvi a questão", eu tenho a questão, I got it, em inglês, ok, eu consegui resolver. E uns dias depois, a 27, pronuncia então, é apresentada a famosa lettre a Monsieur Dacier, a carta ao Sr. Dacier, na Academia de Belas Letras, e esse então é tido como um marco fundador, e por muita gente ainda é assim considerado como, digamos, a data de nascimento da egiptologia. Se a egiptologia tivesse um bilhete de identidade, provavelmente muita gente poria 27 de setembro de 1822. Ainda que, na minha opinião e na opinião das minhas ilustres colegas, isso seja altamente problemático. Sem dúvida. Até porque o senhor, e agora pronto, o senhor Champollion, não é? Como nós sabemos, não gostava propriamente de dar crédito a quem tinha vindo antes dele. E não foi, ao contrário do que às vezes é anunciado, uma empresa isolada, não foi? Ele não conseguiu chegar às conclusões a que chegou ao fim do seu estudo de forma isolada nem sozinho. E, portanto, foi um longo caminho de séculos até se chegar então ao entendimento da escrita hieroglífica, e ficou conhecida a sua rivalidade com Thomas Young, que, reparem, era inglês, portanto também entra nesta dinâmica da rivalidade franco-britânica. Que também parece ter sido bem desagradável, né? Convenhamos que os dois parecem ter sido péssimos. Sim. Sem dúvida. Mas... Sim, do que conhecemos do caráter deles, não eram propriamente as pessoas mais fáceis do mundo, não é? Acho que entra um bocadinho para aquele estereótipo de que os génios não são muito acessíveis. Pois. Não são pessoas muito simpáticas. Mas pronto, a questão é, agora podemos falar sobre isto, não desmerecendo, claro, o gênio de Champollion, porque aos 15 anos saber a quantidade de línguas que sabia, todo o trabalho que teve para decifrar a escrita, não é isso, ou seja, não está aqui em causa diabolizar a figura do Champollion, mas faz ou não faz sentido conotarmos apenas Champollion com o processo de entendimento da escrita hieroglífica? Eu acho que não, de forma nenhuma. Pronto, lá está, ele de facto foi a pessoa que fez o último clique, não é? Conseguiu, utilizando a informação que já tinha sido desenvolvida, todos os estudos que tinham sido desenvolvidos até aquele momento, conseguiu fazer o clique, não é? E chegar à decifração. Mas, na verdade, a grande maioria dos passos mais importantes que levaram a esse momento da decifração já tinham sido tomados, alguns até há séculos atrás. Portanto, eu acho que é sempre um bocadinho redutor, e eu não gosto muito desta narrativa do pai da egiptologia, o fundador. Para mim é muito complexa e complicada, porque acaba por pôr de lado o trabalho de muitas outras pessoas que se dedicaram a esta questão e que não tinham todos os elementos para conseguir chegar onde ele chegou. Portanto, eu acho sempre importante pensarmos quando alguém nos diz que foi só uma pessoa que chegou. Ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Sozinho, e eu acho também que, não sei, classificar ele como o pai da egiptologia,
que egiptologia, né? Porque isso seria a egiptologia, a disciplina moderna da egiptologia, mas a egiptologia em si já... Não sei, mesmo no Antigo Egito já haviam, não sei se podemos chamá-los de acadêmicos, mas já haviam pessoas muito interessadas no Egito passado, e eu acho que provavelmente falaremos sobre eles aqui hoje. Então, não sei, eu acho que, tirando o fato de que dar todo o crédito à descoberta a Champollion já é problemático, eu acho que também falar da egiptologia como uma, não sei, quase uma disciplina somente moderna também já é complicado, né? Porque não é o... Lá está, o que é que faz uma disciplina científica? O que é necessário para uma disciplina das humanidades, das ciências sociais, para ser considerada uma disciplina académica, digamos assim? É um bocado complicado, porque como a Luísa... Aliás, eu até, no meu livro que saiu há pouco tempo, discuto um bocadinho essa ideia, quando é que foi fundada a egiptologia. E como se chama o teu livro, Inês? Como é que a Fins perdeu o nariz? Um título muito bom. E onde é que pode ser encontrado, Inês? Pode ser encontrado em todas as livrarias fofas e bonitas por Portugal, e no Brasil espero brevemente na Amazon. Tá demorando um pouco demais pro meu gosto, mas... Tenho que falar com a editora. Vou mandar uma carta para Planeta. Mas, de facto, essa ideia de quando é que foi fundada a egiptologia, se nós quisermos ir muito longe, podemos dizer que a egiptologia é o interesse em estudar o Egito Antigo, o estudo do Egito Antigo, já vem, por exemplo, de um dos filhos de Ramsés II, Khaemoset. Our boy, adoro ele. Eu acho que ele é muito um queridinho aqui do grupo. Ele é. Nós sabemos que ele, como a Inês disse, era um filho de Ramsés II e que ele viajou para vários túmulos, por exemplo, e acho que ele deixou inscrições, né, nesses túmulos. Sim. E ele era muito interessado pelo passado egípcio, porque, como sabemos, a história egípcia é extremamente longa, né? Como é que dizem? Cleópatra é mais perto de nós do que das pirâmides? Exato. Sim. Então, os egípcios, mesmo nesse caso na 19ª dinastia, ou seja, já muito distante do reino antigo e até do reino médio, já tinham esse interesse pela sua própria história, pelas suas ruínas. Então, eu acho que esse interesse era muito diferente do que hoje denominamos a egiptologia científica, né? Sim. Mas eu acho que descontar esse interesse também é problemático porque ele existia e o Khaemosset mesmo, ele restaurou monumentos? Sim, ele restaurou então, imensos monumentos. Então ele ajudou a preservar a história egípcia já naquela época, né? Sim. E a seguir, não imediatamente a seguir, mas, ou seja, quando alguma... No dia seguinte. Exato. Porque depois o que acontece, enfim, depois podemos falar um bocadinho sobre as características da escrita em si, mas o que vai acontecer ao longo da história egípcia é que cada vez mais o hieroglífico, que desde sempre foi mais usado para inscrições monumentais, ou seja, aquela que vemos em pedra, de túmulos, de templos, etc., embora também existissem papiros, mas era sobretudo usado em pedra, vai ficar cada vez mais restrita às ditas classes sacerdotais. E quando chegamos depois ao período greco-romano, já não é a língua, digamos, corrente do dia-a-dia, aquela que é falada pelas pessoas, mas ainda é uma língua usada por grupos sacerdotais. E paulatinamente, vai desaparecendo. As últimas inscrições que temos em hieroglífico são do século IV depois de Cristo em Philae, se não me equivoco. Sim, a última inscrição hieroglífica que temos, que sabemos, não é, da existência, a data do ano 394, da nossa era, depois de Cristo. Exato, portanto, final do século IV, lá está. E eu não sei se não há uma endemótica ainda no século V, isso não tenho a certeza. Portanto, fica para todos nós darmos um Google a seguir. Mas pronto, em hieroglífico, de facto, é essa que a Inês estava agora a dizer. E, portanto, foi um conhecimento que se perdeu, mas que não deixou de ser visível para as populações árabes que viviam no Egito ou que passavam pelo Egito. E então, sabemos hoje, temos vários manuscritos da Idade Média, do século IX, do século X, etc., que já são tentativas de decifração dos hieróglifos e com alguns acertos, digamos assim. Só que não foram conhecidos pelo Ocidente porque eram escritos em árabe e esse conhecimento, de alguma forma, foi sendo passado por outros intelectuais e não é à toa que, por exemplo, Champollion, um dos intelectuais com os quais ele vai ter contacto, era alguém de origem síria. Portanto, reparem como esse conhecimento vai passando até chegar ao Sr. João Francisco. Mas esse conhecimento ficou grandemente esquecido aqui no Ocidente, porque ninguém lia árabe, porque ninguém entendia árabe e também por questões... E depois, então, com o colonialismo, não é? Com a ideia de que o conhecimento se pratica e se produz aqui no Ocidente e não noutras partes. Isso então vai ser ainda mais agravado. Bom, se estiverem interessados em saber um bocadinho mais sobre as fontes medievais árabes, que demonstram que de facto não só havia interesse, mas como já haviam tentativas de decifração de hieróglifos muito cedo, em 2005 foi publicado um livro que é
a obra mais importante sobre este assunto, pelo Dr. Okasha Abdali, e que se chama Egyptology, The Missing Millennium, Ancient Egypt in Medieval Arab Writings. E depois, claro, nós podemos colocar a informação na descrição do episódio. É um livro que é muito interessante, de facto. Vale a pena ler para perceber, como o Guilherme disse, que o conhecimento sobre a escrita hieroglífica não aparece de repente no Ocidente, não é Champollion que um dia acorda e descobre estas coisas todas. Houve muito, muito mais trabalho por trás. E, aliás, eu se calhar realçava também um facto que eu acho interessante e importante, é que a escrita hieroglífica foi um dos sistemas de escrita que foi utilizado durante mais tempo no mundo inteiro, não é? Porque a primeira atestação é cerca de 3.200 a.C., por volta dessa data, e a última inscrição é 394 depois de Cristo. Portanto, são praticamente 3.000 anos de existência, de utilização deste tipo de escrita. E também é importante compreendermos que não desapareceu assim de repente em 394, toda a gente se esqueceu. Exato. De repente já ninguém sabia. Acabou por ser progressivo, não é? Porque com o que acontece nesta data, em 394, aliás, um bocadinho antes, acho que é 392, que o imperador Teodósio, imperador romano, que controlava um grande império, e o Egito fazia parte desse império, manda fechar os templos egípcios, os templos pagãos. Com o fecho dos templos egípcios, os sacerdotes egípcios que mantinham o conhecimento da escrita hieroglífica ficam sem trabalho, não é? Já não podem continuar a praticar o culto, a adorar as divindades egípcias, porque o cristianismo passa a ser a única religião possível no Império Romano. E então são estas pessoas que detinham o conhecimento hieroglífico que acabam por, nos anos a seguir a esta proclamação, deste decreto, por Teodósio, acabam por se fechar os templos, as pessoas acabam por ficar sem trabalho, vão fazendo outras coisas, vão morrendo, e é assim que se começa então a perder, ao longo de várias décadas, não é? Que se começa a perder este conhecimento. No entanto, a língua egípcia antiga não desapareceu assim do nada, porque o copta é, na verdade, a última fase da língua egípcia, e o copta continuava a ser falado e continuou a ser falado como a principal língua, ou uma das principais línguas do Egito, até ao século XII. Portanto, só a partir do século XII é que de facto o árabe começa a impor-se como língua principal. Portanto, temos também que compreender que a língua egípcia antiga, apesar de já não se escrever com hieróglifos, continuou até ao século XII. Portanto, dessa forma também se percebe como é que os estudiosos, os intelectuais árabes, tinham um contacto muito mais direto com a antiga língua egípcia e com a escrita hieroglífica, através do copta, de certa forma, e através do contacto com estes monumentos, muito mais do que a grande maioria dos europeus. E o copta continua ainda hoje na igreja copta, claro. Exato. E é muito útil na leitura do egípcio antigo, porque muitas das palavras da estrutura da língua continuaram. Claro que modificaram ao longo dos anos, mas continuaram no copta, né? Guilherme, você sabe muito mais sobre isso do que eu, claro. Mas, enfim. Aliás, o Champollion, um dos motivos pelos quais ele conseguiu fazer esse clique de decifração dos hieróglifos foi porque ele era fluente e sabia copta. E árabe também. Sim. Mas eu acho que se calhar devemos dizer que o copta, apesar de ser utilizado como língua litúrgica da igreja copta, não é falado. Ou seja, é quase como nós utilizávamos... Antigamente utilizávamos o latim na missa. Pronto, o copta continua a ser a língua utilizada na missa, mas os cristãos coptas falam árabe. Sim. Ou as línguas das comunidades onde vivem, claro, para além do... Sim. No Egito, eu estou a referir ao Egito. Claro. E na verdade, isto que a Inês estava a sublinhar é muito, muito importante, a quantidade de intelectuais e académicos árabes que na Idade Média procuraram decifrar os hieróglifos e que mostraram o seu conhecimento. Ou seja, mostram-nos não só que sabiam que existiam os hieróglifos, como também aproximações ao seu entendimento, mas mesmo no Ocidente houve tentativas muito anteriores a Champollion. Eu estou a pensar, por exemplo, no Athanasius Kircher, Sim. que é um jesuíta do século XVII, e ele também tem uma primeira tentativa, ou seja, já havia mais, mas no caso dele, primeira tentativa de procurar mais ou menos entender os hieróglifos. O que aconteceu no Ocidente é que durante muito tempo, se calhar aqui já entrávamos um bocadinho mais no que é a escrita hieroglífica, não é? Durante muito tempo achou-se que seria uma escrita puramente simbólica, ou então, se quiserem, puramente representacional. Ou seja, eu vejo uma coruja, que é o som unilítero, ou seja, de uma só letra M, e acho que é efetivamente uma coruja ou um pássaro, enfim, o que for. Por isso que tem tanta gente hoje em dia que compara hieróglifos aos emojis, Exato. Né? Porque parece, não é bem assim, mas enfim, né? Essa ideia também deve ser muito, lá está, aos autores clássicos, que, pronto, no Egito greco-romano, alguns destes autores, na verdade, tinham nascido no Egito, mas tinham sido criados dentro da cultura grega ou até romana, não é? Dependendo.
portanto não falavam só egípcio, ou se é que falavam egípcio, não sabemos, mas escreviam em grego, por exemplo. E, por exemplo, já no século V, nós temos supostamente um suposto tratado sobre os hieróglifos egípcios, que precisamente diz exatamente isso que o Guilherme estava a dizer, não é? Que o egípcio, a escrita hieroglífica, tinha um valor meramente simbólico, que um signo correspondia a uma ideia, a um determinado simbolismo. Esse tal sacerdote egípcio que teria escrito este primeiro tratado no século V, nós na verdade não sabemos se ele existiu ou não. Exato. O nome dele supostamente era Orapolo, mas a verdade é que este manuscrito supostamente do século V foi apenas encontrado no século XV na Grécia, não no Egito. Portanto, há quem de facto pense que isto não é uma cópia de um manuscrito mais antigo, mas que é uma falsificação, digamos assim. E, portanto, de qualquer das formas, fosse verdadeiro ou não, o que significa é que este tratado influenciou muito a forma como os europeus pensavam, especialmente os europeus do Renascimento, porque associavam exatamente o hieróglifo, tem um simbolismo esotérico. Cada signo não é um som, nem uma letra, mas sim tem todo um significado por detrás, e que na verdade que esta escrita era mágica e misteriosa e escondia segredos esotéricos, enfim, todas essas ideias acabaram por ser propagadas de tal forma que até houve um senhor italiano chamado Piero Bolzani, que em 1556 publica uma obra precisamente a voltar a repetir as ideias de Orapolo. E este estudo de Bolzani acaba por se manter incontestado até ao século XVII, que é então quando aparece Kircher e acaba por contestar estas ideias. E já agora, se quiserem saber os nomes, pronto, por mera curiosidade, o tratado que a Inês referiu de Orapolo, o tal que não sabemos se é um documento efetivamente do século V ou do século XV, mas chamava-se Hieroglífica. Sim. E depois o de Kircher, Oedipus Aegyptiacus, portanto é essa obra em que vai falar. Assim, se quiserem uma espécie de obra pré-egiptológica ou pelo menos pré-egiptologia, como hoje a entendemos. Uma das razões pelas quais foi tão difícil, digamos, entender plenamente a escrita hieroglífica é porque ela não era, efetivamente, apenas representativa, apenas simbólica, embora também pudesse ser. E, portanto, é essa combinação entre signos que são sons e signos que são ideias, mas que também têm som, que hoje em dia chamamos de logogramas. Por exemplo, eu gosto de citar este exemplo porque é um hieróglifo que eu trabalho muitas vezes. Uma mulher a dar à luz, que é o hieróglifo B3, lá estou eu com os meus números da lista de Guardian. Ai, meu Deus. É uma mulher a dar à luz, ok? E representa efetivamente uma mulher a dar à luz. E Messi, reparem, é um som, é um trilitro, ou seja, é um hieróglifo que representa uma ideia, este B3, uma mulher a dar à luz, e de facto pode significar mulher a dar à luz, mas dar à luz, trazer à existência, diz Messi. Portanto, reparem, o hieróglifo tem uma ideia associada, uma ação associada, mas também tem um som. E, portanto, os signos podem ter essas duas dimensões ao mesmo tempo, nestes logogramas. E reparem como eu posso escrever Messi por extenso e acrescentar uma mulher no final que reforça o som da palavra anterior, mas acrescenta informação semântica, ou seja, estou a ver visualmente uma mulher a dar à luz, e portanto os hieróglifos leem-se foneticamente, portanto não é só passarinhos a comerem serpentes e etc, leem-se foneticamente, mas também se leem visualmente, é uma escrita com uma iconicidade muito forte. Depois há ainda um terceiro grupo de signos que são chamados às vezes determinativos, às vezes classificadores, às vezes signos de sentido, que são signos que não se leem como o que nós chamamos de ler, não se leem, ou seja, não têm som, mas leem-se visualmente. E então, se eu escrever o nome da Inês e da Luísa, coloco no final um signo feminino para dizer, nesta cultura, estes nomes, Inês e Luísa, são femininos. Ora, esta baralhação toda entre signos que são só sons, entre aspas, signos que são sons e ideia, signos que não têm som, mas que indicam ou especificam uma ideia, foi aquilo que levou, ou que eventualmente complicou o processo de entendimento da escrita. Eu acho que uma das primeiras coisas que foi percebida, no entanto, e isso desde muito cedo, não é, Inês? Ou seja, desde muito cedo se percebeu no universo árabe que o copta vinha na linha do egípcio, enfim, vamos dizer assim, hieroglífico, embora reparem que hieroglífico se refere à escrita e não à língua, ok? Portanto, a língua dizemos egípcio, mas, ou seja, logo na Idade Média, não é? Alguns intelectuais árabes perceberam que o copta já era o estágio final dessa escrita. Pelo menos desde o século XIII, que saibamos. Mas se pensarmos então assim na língua egípcia, a língua egípcia é dividida em várias fases. Temos o egípcio arcaico, não é? Que é a fase mais antiga. Depois temos o egípcio clássico, o egípcio médio, seguido do neo-egípcio ou egípcio tardio,
seguida do demótico e finalmente temos o copta. Então é a última fase da língua egípcia. O copta não era escrito com hieróglifos, mas era a última fase da língua egípcia, portanto tinha ligações com a língua egípcia mais antiga, que era escrita com hieróglifos, ok? Portanto, de facto, foi através desse contacto, não é, com o povo e a língua copta no Egito, que de facto os árabes chegaram a essa conclusão, porque na verdade os monges e os padres coptas medievais eram considerados pelos árabes como se fossem detentores do conhecimento sobre a antiga civilização egípcia. E foi através destes monges e destes padres, então, que os estudiosos árabes conseguiram obter informação em primeira mão, entre aspas, ou a mais primeira mão possível, sobre a língua egípcia. Por exemplo, eu vou dizer alguns nomes de pessoas que fizeram esta ligação entre... Aliás, a língua egípcia era conhecida em árabe como Al-Kibitia Al-Ula, a primeira língua copta. Portanto, temos o historiador Abu Jafar al-Idrisi, que morreu em 1251, e o escritor Ahmed ibn Ali al-Kalkashandi, que viveu entre 1355 e 1418. E estes dois intelectuais, por exemplo, já sabiam, então, já tinham feito essa ligação entre o egípcio hieroglífico, que, lá está, representava uma fase mais antiga da língua egípcia, e o copta, que era a última fase da antiga língua egípcia. Eu acho muito curioso, porque depois é uma conclusão que no século XVII se vai chegar outra vez, depois no século XIX se continua a reforçar, e é engraçado como temos grupos distantes no tempo e no espaço que chegam às mesmas conclusões, a partir, claro, de dados que vão obtendo consoante a sua realidade. Eu acho isso muito interessante, porque não temos qualquer evidência de que nem Kircher, nem depois 2 séculos depois, Thomas Young ou Champollion, ou outros que estavam a tentar decifrar a escrita, não temos qualquer evidência de que tivessem um conhecimento dos documentos árabes diretamente. Não quer dizer que não soubessem alguma coisa através do que se ia dizendo e contando de pessoas que viviam nessa altura. Acho que nós suspeitamos que Kircher soubesse, de facto, de algumas dessas conclusões destes pensadores árabes, mas, de facto, como é que chegou? Ele sabia árabe, atenção. Ele pode ter lido documentos originais ou pode ter ouvido falar na transmissão deste conhecimento por via oral, por exemplo, não é? Portanto, não sabemos exatamente como é que ele chegou a estas conclusões, mas é muito provável que ele tivesse conhecimento deste trabalho, até porque ele, lá está, ele era conhecedor de árabe e isso não teria sido um impedimento para ele ler estes trabalhos. E, aliás, o que eu acho também interessante é que os árabes, por exemplo, desde cedo se aperceberam que, lá está, os hieróglifos têm essa natureza dual, não é? Que podem simultaneamente ser utilizados como fonogramas, como símbolos que acabam por representar as letras e os sons da língua egípcia, mas também como representações de ideias, ideogramas ou logogramas. E, na verdade, uma das primeiras pessoas a discutir este tópico desta natureza dual dos hieróglifos enquanto fontes de sons e de ideias, já vem do século IX a X, passagem entre o século IX e X, portanto ainda mais antiga. Foi um alquimista e um intelectual árabe chamado Ibn Ashia, que pela primeira vez discutiu, pela primeira vez que tenha chegado até nós, não é? Do nosso conhecimento, que discutiu essa questão, inclusive conseguiu identificar alguns símbolos hieroglíficos corretamente, com o seu som correto, o que é absolutamente fascinante. Sem dúvida. Portanto, ele não foi o único, depois a seguir a ele vieram outros, temos Abu al-Qasim al-Iraqi, que morreu em 1341, que também identificou o valor fonético de vários hieróglifos corretamente. Portanto, temos de facto um trabalho muito extenso, feito por estes historiadores, intelectuais, alquimistas, linguistas árabes. A alquimia estava muito ligada a isto, porque na verdade, nesta altura, vários pensadores árabes tinham uma ligação muito grande, um interesse muito grande pela alquimia e achavam que os hieróglifos egípcios guardavam segredos precisamente relacionados com essa ciência, não é? E eu acho importante também realçar, que eu acho que já falamos sobre isso em episódios anteriores, que essa divisão entre, digamos, a academia árabe, né, e egípcia nesse caso, e a academia ocidental continua existindo porque muitos de nós não falamos árabe e não conseguimos ler o árabe, infelizmente. Porque geralmente não é uma exigência dos programas de mestrado ou doutorado na Europa ou nos Estados Unidos. Aliás, isto que a Luísa está a dizer, nós até já comentámos, não só entre nós, mas também com outras colegas, parece-nos muito absurdo. Claro, nós temos de aprender o egípcio nas suas diversas fases, e nem todos e todas conseguimos aprender nas diferentes fases, porque estamos a falar de um conhecimento muito especializado, por exemplo, o demótico, que é simultaneamente uma escrita e
um estágio da língua, há muito poucas pessoas no mundo que o sabem, é muito difícil de o ensinar e é muito difícil de aprender. Portanto, Me recusei a ter aula de demótico. assim, Impossível, eu desisti. Não. demótico, demónico, porque é mesmo, Demônico. sério, a demótica é muito infernal. Não, eu dei uma olhada pro demótico e falei, não, obrigada. E como arqueóloga, eu fiz egípcio arcaico, egípcio médio e egípcio tardio, porque eu queria saber ler a inscrição de todos esses períodos, e também fiz hierático. Agora, demótico, juro, eu olhei e falei, nem que me paguem. Não vou fazer. É esteticamente muito aprazível. Se pensarem na Pedra da Roseta, é o segundo registro, ok? No primeiro, ou seja, no superior, temos o hieroglífico, e hieroglífico ptolomaico, ok? Porque é um documento de Ptolomeu, do reinado de Ptolomeu V, pronto, já agora também fala-se um bocadinho sobre a pedra. No segundo registro é o demótico, então o demótico é uma escrita, mas é simultaneamente um estágio da língua. Exato. E então, nos diferentes programas de mestrado e doutoramento, um bocadinho pelo mundo inteiro, enfim, pelo mundo inteiro, mas eu estou aqui a concentrar-me fundamentalmente na Europa e nos Estados Unidos, que são aqueles que de alguma forma conheço mais. Uns têm um estágio de uma língua, outros têm outro, outros têm todas, ok. Isso depois depende dos programas e depende da tradição egiptológica de cada país. Mas eu não conheço nenhum, atenção, não estou a dizer que não existe, não conheço nenhum em que seja obrigatório estudar árabe. Não. O que me parece muito contraditório, porque nós depois, mesmo que não, até podemos não ser arqueólogos e arqueólogas, podemos não trabalhar em escavação no Egito, nem toda a egiptologia tem que passar pela arqueologia, atenção. Claro. Mas o mínimo que podemos fazer para, em certo sentido, honrar o país cujo passado nós estudamos, era tentarmos aprender um bocadinho de árabe, sendo que depois muitos de nós não temos essa oportunidade. Ou porque os programas são muito exigentes nas outras dimensões e não temos forma de aprender, ou porque não estão incluídos e não temos condições socioeconómicas para pagar um curso de árabe. Portanto, há muitos fatores que fazem com que nós não aprendamos o árabe, e esse é um grande problema. Já que isto é um episódio sobre língua, escrita, etc., não é? É um enorme problema na egiptologia, e às vezes é visto, não sei se vocês sentem isso também, com um certo descarte e um certo desprezo. Sim. Eu lembro-me que quando fui estudar árabe, e infelizmente já foi há muito tempo, portanto já me esqueci de muita coisa, mas quando eu fui estudar árabe, o comentário era estudantes alemão, porque é mais útil para a egiptologia. O que não é falso, ou seja, não é falso que estudar alemão seja útil para a egiptologia, porque há muitas publicações. Mas a tónica é sempre, estudas as línguas, as fases do egípcio, portanto até ao copta, se conseguires. Eu, por exemplo, não consegui estudar até ao copta, estudei até ao neo-egípcio e fiz um bocadinho de ptolomaico. O ptolomaico também dá muito dor de cabeça. Também não fiz. Pois, o ptolomaico dá muito. É péssimo. Basicamente, o ptolomaico, também chamado por autores como egípcio de tradição, é como se os sacerdotes deste período greco-romano quisessem, com muitas aspas no que eu vou dizer, ok? Imitar a escrita do egípcio clássico, só que já não têm o conhecimento para o fazer. E então, de repente, há signos que têm valores fonéticos que nunca tiveram, há formas de escrever palavras que nunca foi assim, mas supostamente é uma tentativa de emulação da gramática anterior, clássica. E, portanto, muita gente diz, ok, estuda as línguas todas, estuda, é fundamental no nosso caso que somos lusófonos, temos que aprender 3 línguas estrangeiras, o inglês, o francês e o alemão, portanto, aqui também um bocadinho fala de exigência a que nos obrigam, não é? Claro. Mas ninguém menciona, pelo menos no meu percurso isso não aconteceu. Eu fui aprender árabe porque quis aprender árabe. Também. E eu acho ainda mais essencial para arqueólogos, realmente. Eu, trabalhando no Egito, agora eu vou trabalhar na Jordânia, também é árabe. Sem saber falar a língua. Obviamente que eu já peguei umas coisinhas, mas... E eu quero aprender árabe, só que, como o Guilherme disse, com as exigências do programa acadêmico, é impossível. Agora que eu tô escrevendo a tese, já fica mais fácil que eu tenho mais tempo. Mas quando eu tava em aulas, era impossível, porque eu não tinha tempo, realmente. Claro, é muito triste. E eu espero que venha a mudar no futuro. Sim, também tenho essa esperança. E, de facto, o Kisha tinha essa vantagem, não é? Ele sabia árabe e sabia copta. E, portanto, logo ali já tinha 2 competências muito importantes para conseguir estudar as fases mais antigas do egípcio, não é? Porque o copta é a última fase do egípcio antigo. E ele acaba por ser, então, o Kisha, por aquilo que sabemos, não é? Acaba por ser o primeiro europeu que faz essa ligação, que os árabes já tinham feito, entre o copta como a última fase linguística do egípcio antigo e a escrita hieroglífica sendo uma fase anterior do egípcio. Portanto, isto era algo que Al-Idrisi já tinha afirmado no século XIII e que depois, finalmente, no século XVII, temos um europeu que faz essa ligação, provavelmente porque teve acesso a informação proveniente do mundo árabe. Além disso, tal como outros pensadores árabes já tinham mencionado, Kircher acaba por fazer essa ligação entre os hieróglifos, que podiam ser utilizados como elementos fonéticos, ou seja, podiam ser utilizados como letras para representar sons e, ao mesmo tempo, como símbolos. Também foi ele o primeiro europeu a estabelecer a ligação entre a escrita hieroglífica e a escrita hierática. Exato. Eu ia dizer isso também.
E são então estas ideias de Kircher que acabam por influenciar imenso todos os intelectuais europeus que se seguem, inclusive Champollion. Exato, até porque só este aspecto que a Inês está a mencionar da ligação entre o hierático e o hieroglífico, muitas vezes nós temos pessoas que nos perguntam e é uma outra língua, não é uma outra língua? Não, não é uma outra língua, ok? O hierático é uma outra escrita da mesma língua. É uma escrita cursiva, que se utiliza mais... O demônio também, porque é um saco ler hierático, nossa, meu Sim, Deus. mas quer dizer, mas a comparar com o demótico não tem nada a ver, não é? Mas sim, mas é verdade que é mais... Mas também é horrível. Mas o que eu acho muito curioso em relação ao hierático é que para os egípcios que aprendiam a escrever nas escolas de escribas, o hierático era mais fácil. Para nós é que é muito mais difícil. Tanto que, por acaso ainda na semana passada eu estava a ler sobre isto, consideramos hoje em dia que muitos escribas, se não tivessem necessidade de escrever em pedra, portanto, se estivessem apenas na administração do dia-a-dia e, portanto, escreveriam sobretudo em óstraca, em papiro, em materiais onde é mais fácil gravar à mão, ok? Portanto, escrever à mão sem necessidade de ferramentas pesadas, por assim dizer, é muito provável que esses escribas nem sequer soubessem hieroglífico. Portanto, que estudassem apenas, portanto, estudavam língua, claro, mas depois escreveriam apenas em hierático. Enquanto que para nós, hoje em dia, é muito mais fácil ler... Bem, nada é fácil, aqui o disclaimer, mas pronto. Nada é fácil, mas é muito mais fácil ler em hieroglífico do que ler em hierático. Sim. Porque o hierático é uma espécie de escrita à mão, é uma escrita muito cursiva e, portanto, se alguém tiver uma letra muito difícil, tipo letra de médico, não é? Torna-se muito difícil ler hierático. Nossa. E há colegas nossos na egiptologia que, ao fim de lerem tantos documentos escritos pelo mesmo escriba, até já conseguem identificar, isto tem cara de ter sido aquele escriba. Ao fim de muitos anos a estudar uma determinada caligrafia de alguém. Mas só para frisar que o hierático é a mesma língua, ok? Ainda hoje há línguas que podem ter duas escritas. Por exemplo, o sérvio, tanto se pode escrever em alfabeto latino como em cirílico. Portanto, é esta distinção entre língua e escrita que às vezes pode gerar alguma confusão, mas que é importante fazer. Portanto, é a mesma língua, são duas escritas para a mesma língua. Tal como a mesma escrita pode servir muitas línguas, não é? Claro. Veja-se o alfabeto latino, a quantidade de línguas que escreve, ou a quantidade de línguas que se escrevem no alfabeto latino. Portanto, só para, como a Inês falou agora, o que já percebeu, não é? A ligação entre o hierático e o hieroglífico, a frisar que, de facto, o hierático não é uma outra língua. O hierático nasce mais ou menos, um bocadinho depois, mas mais ou menos ao mesmo tempo do hieroglífico e vai acompanhando a evolução linguística da língua, passa o pleonasmo. Portanto, a gramática muda no hieroglífico ou muda no hierático. Claro. O hierático é a escrita da língua. Portanto, agora falando um bocadinho da Pedra de Roseta, não é? Onde não há hierático. Não há hierático, mas há demónico. Não, estou a brincar, demótico. Demônico, acho que é um nome mais certo. Nós já referimos isto no princípio, não é? É aquele documento que se vai tornar o documento-chave, não é? Para a decifração dos hieróglifos egípcios e foi encontrado durante, eu sei que o Guilherme disse expedição há bocado, mas eu prefiro dizer invasão napoleónica Muito bem. ao Egito, porque de facto foi uma invasão. Claro. Então... Só para deixar bem claro que eu também acho que foi uma invasão. Eu só queria ser um pouco mais neutro no meu termo. Mas eu também não tenho dúvidas que foi uma invasão. Neutralidade não existe. É verdade. É verdade, obrigada. E, portanto, é um documento que é encontrado durante a invasão napoleónica ao Egito, que se dá de 1798 até 1801. E a Pedra de Roseta é encontrada em 1799 por soldados franceses. Foi assim um encontro casual, foi completamente por acaso. Assim. Já agora, no norte do país, portanto no Delta, só para... Exatamente, portanto, foi encontrado a quando de um conjunto de trabalhos de consolidação e expansão de um forte localizado na cidade de Rashid, ou Roseta, que fica a cerca de 70 km a leste de Alexandria, portanto mesmo no norte do Egito. E este forte, que era o Forte de São Julião, então os soldados franceses estavam a fazer obras ali naquela zona e, por um mero acaso, acabam por descobrir este bloco de basalto negro que é a Pedra de Roseta. E como seria de esperar, para quem já viu, ou quem já viu uma imagem, ou quem já viu ao vivo, a Pedra de Roseta que vemos hoje não é um monumento completo. Teria sido um monumento muito maior, talvez já vi estudos que sugerem que tivesse cerca de 2 metros de altura, e portanto era um castelo em basalto negro que tinha um decreto que foi promulgado pelo rei Ptolomeu V Epifânio, e temos uma data, 27 de março de 196 a.C. Portanto, entre muitas coisas, isto é, como já dissemos, é um decreto administrativo e não sei o quê, e entre outros assuntos, a Pedra de Roseta é um texto que estabelece o culto divino de Ptolomeu V. E a inscrição é bilingue, ou seja, temos uma inscrição em egípcio e em grego, mas temos 3 tipos de escrita, que era exatamente o que o Guilherme estava a dizer. Portanto, 2 línguas, egípcio e grego, mas 3 tipos de escrita, hieroglífico, demótico e grego. Hieroglífico na parte superior, demótico no meio e grego na parte inferior, no registro inferior. Portanto, porquê que isto é importante? Porque pela primeira vez os europeus têm acesso a um monumento que está simultaneamente escrito em hieróglifos
e em grego, que era uma língua que era do conhecimento destes europeus. E até uma das primeiras... Enfim, a Pedra da Roseta já agora não é o único documento bilingue. Claro. Existem outros, e esses também foram estudados depois por estes autores que procuraram decifrar a língua, mas uma das coisas que foi possível precisamente entender a partir da comparação grego e egípcio hieroglífico, e que também já vinha sendo sugerido anteriormente, por exemplo, é que os nomes dos reis se escreviam dentro de cartuchos. Ou cartelas também, às vezes dizem em português cartelas ou cartuchos, é igual. Portanto, são assim uma espécie de... Bom, são mesmo anéis dilatados, na verdade, porque a ideia egípcia era que o nome do faraó ficasse contido dentro desse anel, digamos assim. E, portanto, essa foi uma primeira aproximação para se perceber, por exemplo, para se conseguir ler o nome de Cleópatra, para se conseguir ler o nome de Ptolomeu, e assim, pouco a pouco, se foi decifrando. A Pedra da Roseta vai ser copiada, não é? Vão ser espalhadas cópias na Europa. Já em 1800, portanto, um ano a seguir, já Exatamente. Em 1800... É muito rápido. Imediatamente se apercebem da significância deste achado. E começa então a dita competição para ver quem entende primeiro. Então, já em 1800, não é? Temos cópias que são enviadas para vários pensadores, intelectuais, linguistas, historiadores europeus, como Silvestre de Sacy, Johann David Ackerblad e Thomas Young. Exato. Portanto, estas pessoas acabaram por fazer os seus esforços de decifração, não utilizando o monumento em si, mas as cópias que foram feitas deste monumento. E lá está, por exemplo, de Sacy era professor de Ackerblad, portanto, juntos acabaram por fazer avanços notáveis, não só na compreensão da escrita hieroglífica, mas também na demótica, na verdade. Conseguiram identificar vários signos demóticos, ler várias palavras, enfim, fizeram avanços importantes não só no estudo da escrita hieroglífica, mas também no estudo da escrita demótica. Thomas Young começou mais tarde a sua investigação da Pedra da Roseta, mas as suas descobertas foram extremamente importantes também. Por exemplo, mais uma vez, ele deduziu o demótico que estava relacionado com o hieroglífico, concluiu que, tal como o hieroglífico, o demótico tinha que ter ideogramas. Qual foi o problema de Young? É que Young pensava, erroneamente, que a escrita hieroglífica era só ideogramas. Exato. E que os fonogramas só eram utilizados para escrever palavras estrangeiras como os nomes gregos dos monarcas gregos. Apesar desta conclusão errónea, a verdade é que Thomas Young foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, a perceber-se então que estas cartelas continham o nome de monarcas ptolomaicos em egípcio e, portanto, acabou por conseguir fazer a ligação entre certos hieróglifos e o nome de Ptolomeu, por exemplo. E reparem que muitas vezes se fala, e ainda há bocadinho usei esse termo da competição, porque efetivamente temos que ter atenção ao contexto da Europa neste momento, e nomeadamente à rivalidade franco-britânica, mas a verdade é que estes autores se correspondiam. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de ir a Paris e vi uma exposição sobre Champollion, mas se bem que era muito mais do que sobre Champollion, era sobre a escrita e também sobre o aspecto visual da escrita, e também se falava de emojis, por exemplo, Luísa, e de como, de facto, o aspecto visual da escrita não se limita aos hieróglifos, e acontece até hoje, como por exemplo na poesia visual e em muitas outras realidades, e estava exposta numa das vitrines uma carta precisamente de Thomas Young a Champollion. Portanto, estes autores correspondiam-se entre si, ou seja, não só, quando nós dizemos que Champollion não fez tudo sozinho, não é só porque as pessoas que vieram antes dele, como os autores árabes e o Kircher e outros, também autores clássicos, não é, greco-romanos, foram falando sobre os hieróglifos e esta escrita, mas também porque os seus contemporâneos lhe deram muitas informações. E ele, respectivamente, também aos seus contemporâneos. Portanto, na verdade, falamos em competição porque há, de facto, uma rivalidade que, infelizmente, continua na academia até hoje, há que dizer, mas era muito mais interessante se pudéssemos falar em colaboração, porque, na realidade, Champollion só pode escrever ao seu irmão Jetien Laferre porque tem insights, tem pistas, tem sugestões de pessoas que vieram antes de si e também de quem estava ao mesmo tempo a tentar resolver o mesmo problema, digamos. Exatamente. E Thomas Young é uma das figuras que talvez seja das mais injustiçadas neste processo, porque, como eu estava a dizer, chega a conclusões muito importantes, partilha-as com Champollion, e quando Champollion lê a carta na Academia de Belas Letras, não necessariamente lhe dá o devido crédito. E estou a destacar o Thomas Young porque é alguém com quem teve uma correspondência muito ativa, mas podia falar de outros autores. Mas eu acho também que vários foram contra o Champollion, né? Então, eu acho que o de Sacy, por exemplo, era professor dele e depois virou rival. Então, sim, eu acho que com certeza o Champollion não deu crédito, principalmente ao Young, mas a outros também. Mas eu acho que essa, como o Guilherme disse, competição, ele não era o único que estava tentando passar a perna nos outros, não. Não. E ele ainda leva algum tempo, porque uma coisa é quando o Champollion anuncia, lê a carta, explica o processo, como é que se cifram os hieróglifos, etc. Ainda leva algum tempo
até ser aceito pelo o que hoje chamaríamos comunidade científica. Sim. Portanto, não é automático, ou seja, a carta não é lida e no dia seguinte toda a gente aceita de bom grado que agora já se lê em hieróglifos. Até porque o próprio Champollion depois vai revisitar o seu trabalho, ele morre 10 anos depois desta carta, portanto ainda tem tempo de revisitar o seu trabalho, deixa algumas obras póstumas, ou seja, que são publicadas após a sua morte. Incluindo a gramática que ele escreveu, é publicada póstumamente, não é? A gramática e o dicionário. Exatamente. Pelo seu irmão, né? Exatamente. Tal Jacques Joseph. E a teoria de Champollion, atenção, ele de facto apoia-se em todas estas pessoas que vieram antes dele e que ao mesmo tempo também estão a tentar decifrar os hieróglifos, não é? Percebe-se então que os hieróglifos tinham várias funções, alguns representavam sons, outros representavam ideias, e que isto é importante, e que estes tipos diferentes de hieróglifos podiam ser todos utilizados na mesma palavra, ou seja, numa palavra podemos ter símbolos que representam ideias e símbolos que representam sons. E, portanto, Champollion continua também com a decifração das cartelas, decifra o nome de Cleópatra, confirma a decifração do nome de Ptolomeu. Enfim, isto é um processo muito longo. Ele vai ao Egito também, de certa forma, para confirmar as suas teorias. Enfim, tudo isto para tentar desenvolver também aquilo que já tinha teorizado, já tinha proposto e, portanto, é um processo de muitos anos, muitas décadas. É uma vida de trabalho que depois, então, leva à criação desta gramática que é publicada póstumamente. Porque não acontece assim do dia para a noite, não é? E depois, Champollion regressa do Egito, já com saúde um pouco debilitada. Ainda vai assumir uma posição de professor em Paris, mas rapidamente, concretamente no Collège de France, mas rapidamente se vai retirar por questões de saúde e acaba por falecer, então em 1832. Mas ainda hoje, se forem ao Collège de France, a estátua que está no átrio de entrada ao colégio é precisamente a estátua do Champollion, apesar de várias figuras de diversas áreas terem passado pelo Collège de France, mas é a estátua do Champollion que lá está. E quer o Champollion, quer a Pedra da Roseta viraram um absoluto ícone. Eu tenho uns quantos itens de merchandising da Pedra da Roseta comprados no British Museum. Eu tenho meias da Pedra da Roseta. Meias, capa de computador, garrafa de água, borrachas também, acho eu, lápis, caneta, cadernos. Gosto. Deve-se dizer também que, após a morte de Champollion, o seu trabalho acabou por ser continuado por diversos estudiosos, incluindo um dos seus alunos, que é também um egiptólogo muito famoso, Carl Richard Lepsius, que é, alemão, mas na altura não existia a Alemanha, na verdade. Era vinha da Prússia, digamos assim. E, por exemplo, Lepsius foi a primeira pessoa que sugeriu que, de facto, a escrita hieroglífica não tinha vogais, não representava vogais, apenas consoantes e semiconsoantes. Portanto, a obra de Champollion, a obra de outros historiadores como Thomas Young, a obra de Sacy, de Akerblad, de Kircher, de todos os historiadores árabes que vieram antes, dos pensadores intelectuais greco-romanos, enfim, todas estas pessoas que trabalharam até conseguirmos finalmente decifrar a escrita hieroglífica, esse trabalho foi continuado ao longo do final do século XIX e do início do século XX, e podemos dizer que ainda hoje estamos a trabalhar e a tentar compreender melhor esta escrita. Sem dúvida. Continuam a aparecer inscrições que ninguém consegue ler, ou que ninguém percebe, ninguém consegue perceber porque é que são escritas assim. Continuamos a ter muitas dores de cabeça quando às vezes nos enviam uma fotografia que nós não percebemos imediatamente o que é que ali se está a passar. Ou seja, a escrita hieroglífica, claro, muito interessante por ser um sistema muito complexo, fonético e visual, mas eu também gostava de dizer que não há hieróglifos apenas no Egito, ok? Ou seja, este princípio da escrita hieroglífica existe também na Mesoamérica, portanto, nas civilizações pré-colombianas, e até há trabalhos muito interessantes, porque reparem, são dois sistemas de escrita hieroglíficos no sentido em que se representam simultaneamente som, imagem, ideia, associação, mas que se desenvolvem de forma autónoma, ou seja, não estou aqui a alimentar as ideias loucas de que... Não aliens, você não acha? Não, acho que não foram aliens, não. Que foram do Egito para a Mesoamérica e implantaram lá hieróglifos diferentes. Não acho. Eles também tinham pirâmides nos dois lugares, Guilherme. Lá está. É impressionante como é que civilizações chegam às mesmas Gente, eu não acho que haviam aliens, não, tá? Calma. Luís a alimentar as teorias da conspiração. Boa. O primeiro podcast em português sobre o Antigo Egito e Egiptologia a alimentar as teorias de conspiração. Exato. Mas de facto, e há muitos estudos super interessantes que não comparam para dizer que uma coisa justifica a outra, mas que observam comparativamente como é que as duas escritas e as duas línguas se comportam, e é muito interessante mesmo. Isto por um lado, portanto, há mais, ou seja, não há só hieróglifos egípcios. E o segundo aspecto, como eu estava a dizer há bocadinho, é que a dimensão visual da escrita é qualquer coisa que continua até hoje de diferentes formas. Falámos aqui dos emojis, que são formas de comunicação visual,
de alguma forma, mas também, por exemplo, poemas visuais, não é? Poesia visual, uma corrente estética forte na segunda metade do século XX e até um bocadinho antes, na Europa. Sei lá, por exemplo, vou inventar, se eu agora chamar um poema martelo, escrevo o poema na forma de um martelo, ok? Isto é um texto, é um poema que se lê, mas tem uma componente visual. Portanto, o caráter icónico no sentido de iconicidade, não icónico no sentido de glamouroso, fashion, assim, ou seja, icónico no sentido de ser visível, continua nos nossos sistemas de escrita de outra forma. E, portanto, eu acho muito interessante, e também aquilo que a Inês estava a dizer, de que é um processo em curso. Eu também concordo, eu acho que nós ainda não deciframos completamente os hieróglifos, ainda nos dão muitas dores de cabeça. Longe disso, eu acho, na verdade. E então, no final deste episódio, em que falámos um bocadinho sobre o processo de entendimento da escrita hieroglífica e todo o caminho que se seguiu, que se foi traçando, que se foi trilhando, melhor dizendo, até 1822, não é? E que continua até hoje, faz ou não faz sentido dizermos que o Sr. João Francisco, Jean-François Champollion, é o pai da egiptologia? Não. Acho que ele deve ser considerado uma figura muito importante no processo de decifração, mas que não. E o que mais me incomoda, na verdade, eu acho que é considerá-lo o pai da egiptologia. Sim. Mas eu acho que tu agora disseste isso muito bem, Luísa. É um processo. Não é um momento, não é um evento, não é um dia que uma pessoa acorda. Olha, decifrei. Não, é um processo que levou séculos. Portanto, eu acho que é exatamente isso. A questão é essa. É um processo, e como é um processo que demora séculos, não podemos considerar que foi uma pessoa que fez tudo. Sem o trabalho de todas as outras pessoas que vieram antes, Champollion não tinha chegado a estas conclusões. Quer dizer, isto são muitos séculos de investigação que levaram a este momento. Portanto, deixamos esta pergunta também a todas as pessoas que nos ouvem, não é? Podem também tirar as suas conclusões, concordar connosco ou discordar, não é? Mas, de facto, aliás, nem toda a gente concorda na egiptologia sobre o momento de fundação da egiptologia, ou se deve não existir. Os franceses. Exato, os franceses adoram Champollion. Quer dizer, estou a generalizar, como é óbvio, há franceses que não o adoram. E reparem, mais uma vez, este episódio também não serve para diabolizar o Champollion, ou seja, para dizer que ele não teve o seu mérito, ou seja, importa é recentral no seu lugar, não é? Exatamente. Agora, quem me dera a mim, aos 15 anos, só ter sabido o árabe hebraico, estar a caminho de saber copta e etíope, claro que, ou seja, não estou a desvalorizar esse achievement, esse feito. Não, de todo. Não, ele era brilhante, como eu disse, eu acho que ele deve ser considerado uma figura muito importante, realmente, mas não a única figura, né? Claro. Pois, aí é que está o mal, é considerar, é a figura do herói, não é? A pessoa que fez tudo sozinho quase, não é? Isso é que não está bem agora, e que de facto que ele tem uma contribuição absolutamente fantástica e que se calhar sem ele teria demorado mais tempo até chegarmos à decifração, talvez, de facto, talvez, mas não deve ser considerado como a única pessoa. Mas nós também estamos aqui para assinalar estes marcos da egiptologia, quer concordemos com eles ou não, é importante assinalar estes marcos, é importante discutir porque é que estes marcos existem, é importante discutir porque é que nós damos tanta importância, não é, a estes marcos, porque de facto, se pensarmos nisto, não é, a egiptologia tem, na verdade, seguido sempre um teor muito ligado à língua. Ou seja, tem havido uma preferência quase pela língua no estudo da egiptologia do que pela arqueologia. Por exemplo, a arqueologia quase que complementava o estudo da língua. Exato. No sentido em que os arqueólogos descobriam coisas com inscrições para serem lidas, não é? E, portanto, isso também, esse impacto, suposto impacto de Champollion, não é? Desse marco da decifração dos hieróglifos, acaba também por ser um marco muito importante para a egiptologia, e exatamente porque a egiptologia tem um foco muito grande, até aos dias de hoje, na questão linguística. Portanto, isso também define muito a forma como nós fazemos a nossa investigação. Eu acho que a grande vantagem de se assinalar estes centenários, bicentenários, o que for, é justamente colocar-nos a refletir sobre as nossas práticas egiptológicas. E Sim. Para mim, mais do que qualquer outra coisa, atenção, eu não desvalorizo o que tem sido feito, por exemplo, de investigação da correspondência do Champollion, ou seja, conhecer mais a figura, isso é tudo muito importante. Claro. Mas mais do que isso, para mim, é a oportunidade que temos de refletir em conjunto sobre o passado da egiptologia e aquilo que ela poderá ser no seu futuro. Ou seja, espero eu, uma disciplina, se é que é uma disciplina, tenho as minhas dúvidas, mas pelo menos uma área do saber cada vez mais autorreflexiva, não é? E com consciência de si própria, do seu passado, da sua história, daquilo que pode oferecer ao mundo e, preferencialmente, da forma mais democrática e acessível possível. E, portanto, eu acho que essa, para mim, é a grande vantagem destes marcos. Podemos
refletir em conjunto e manifestar as nossas opiniões e hesitações, dúvidas, questionamentos. Concordo etc. plenamente. É isso. Existem atualmente 2 museus de Champollion em França, portanto, se quiserem visitá-los, um em Figeac, a sua terra natal, e outro em Isère, na zona de Vif, e portanto, se por acaso forem passar férias à França por qualquer motivo, se nos estiverem a ouvir e tiverem a oportunidade de visitar, não deixem de partilhar connosco as vossas impressões sobre esses museus. Podem sempre enviar-nos comentários, sugestões, críticas, ideias para o nosso e-mail podcast.egiptologia@gmail.com. E já agora, por favor, subscrevam o podcast, partilhem com pessoas que acham que gostariam de nos ouvir a falar sobre Champollion e muitos outros tópicos. Classifiquem o nosso podcast também e, bom, voltaremos então daqui a 2 semanas, não é verdade? Para voltarmos a falar sobre o Antigo Egito e Egiptologia. Obrigada, beijinhos! Beijos! Beijinhos, tchau!